Ação ao missionário Miguel Bemut de Marín, lá em Topo Chico, México, na congregação que o reverendo Hugo Rodrigues pastoreia, Hugo Rodrigues Mares, e toda a congregação ali reunida, e também nos diferentes países que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. Nessa ocasião de hoje, sexta, 16 de dezembro deste ano de 2022, e os que estão aqui em Porto Rico, também nos seus lares, e os que estão também nos lares em diferentes países, onde este sinal, desde aqui de Caiei, Porto Rico, está chegando. Que Deus lhes abençoe grandemente e nos fale hoje diretamente a nossas almas, aos nossos corações, tudo o que será lido e ouvido nesta ocasião. Nós temos hoje o tema, o mistério da sua vinda como ladrão de noite. Nos diz o livro de Apocalipse, que foi uma das escrituras que ele usou ali, no capítulo 16, do versículo 15, diz: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E ali ele escreve Apocalipse 10, de 1 ao 11, e 19, de 11 ao 21. E Mateus 24, 43, e também 11, ou seja, Apocalipse 11, do 12 ao 17, e 8, capítulo 8, versículo 5, ou seja, de Apocalipse também. E a outra escritura que leu foi 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 8. E no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 43, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação para trabalhar unidos na obra de Deus, pregado sábado 1º de agosto de 2009, Monterrey, México, nos diz: quando venha o Filho do Homem em sua glória e todos os santos anjos com ele. Ele está citando essa escritura ali, e para e diz, ou seja, vem com a sua igreja já glorificada, vem da ceia das bodas do Cordeiro, com todos os santos anjos com ele, inclui a sua igreja, e também virão os exércitos celestiais, porque haverá um trabalho ali. Isso depois da grande tribulação, onde vai estar acontecendo a ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que a corte celestial vai ser estabelecida na terra, a representação da corte celestial vai estar ali, representado no juiz supremo, no Messias, e os que julgarão com ele são os membros da sua igreja. Assim que o que está em Apocalipse 19, também o cavaleiro do cavalo branco vindo com o seu exército, aí também vai se cumprir plenamente, porque está vindo com toda a sua igreja. Vejam, esta outra ocasião, onde Apocalipse 19 tem diz, o seu pleno cumprimento. Ou seja, essa é uma das ocasiões em que se cumpre também esta escritura, porque
as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Porque está vindo com toda a sua igreja, com todos os que já ressuscitaram e com os vivos já transformados. Lembrem que a vinda do Senhor está antes da grande tribulação e a vinda do Senhor depois da grande tribulação. A vinda do Senhor, e está ali também a de depois do milênio, também tem uma parte onde ele diz que ele vem 3 vezes. E aqui ele está mencionando apenas destas 2. Diz: a vinda do Senhor antes da grande tribulação é como ladrão de noite. É em segredo. Um segredo que a igreja do Senhor Jesus Cristo vai conhecer na abertura do 7º selo para a sua igreja. Na mensagem Festa das Trombetas, na página 29, diz: este 7º selo não foi aberto ainda, vocês sabem, essa é a sua vinda. E escreve: o 7º selo é a sua vinda. Ou seja, que quando se dê a conhecer o 7º selo, estará se dando a conhecer o mistério da sua vinda. Continua dizendo: e a vinda do Senhor depois da grande tribulação já é para se sentar no trono de Davi e trazer esse juízo, julgar as nações e depois tudo terminar para as nações. Quando se sente no trono da sua glória, o trono de Davi, então todas as nações que sobreviveram à grande tribulação serão julgadas, em palavras mais claras. E na mensagem A Hora do Seu Juízo Chegou, pregado 19 de março de 2010, diz: em Cali, Colômbia, e agora encontramos que o precursor da primeira vinda de Cristo está precursando, está preocupado. Eu vou ler. E agora percebemos que o precursor da primeira vinda de Cristo está preocupado e manda perguntar a ele: és tu aquele que havia de vir? Mas se João tinha dito: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é do qual eu dei testemunho de que viria um maior que eu depois de mim, e ele que os batizaria com o Espírito Santo e fogo. E agora ele está preocupado. Quer que ele diga ou mande dizer se é ele o que estavam esperando ou se esperam outro. E lembrem que ele sabia que quando Deus, porque todos os profetas têm o conhecimento até, vamos dizer, até o nível onde Deus quer revelar cada coisa, e Deus vai abrindo o entendimento à medida que a obra vai avançando. Mas ele sabia que se não fosse Jesus, pois por eliminação teria que vir outro, porque era a forma que os profetas sabem que Deus trabalha em cada era, em cada dispensação. Por isso ele manda dizer: mas se não és tu, o lado profético já estava declinando, se não é tu, então tem que vir outro, para que então cumpra isso. E tem uma escritura, vamos ler também, diz, é uma anotação, veja, diz: o que Elias tisbita não fez, do que Elias tinha que fazer, o segundo Elias o fez, Eliseu. O que o segundo Elias não fez, o terceiro Elias o fez, João Batista, precursar a primeira vinda do Messias, o anjo do pacto. O que o terceiro Elias não fez, o quarto Elias o fez, William Marion Branham, precursar a segunda vinda do Messias. E o que o quarto Elias não fez, o quinto Elias o fará. E escreve: a terceira etapa, os 7 trovões, as 7 trombetas, as 7 pragas, a fé para o rapto, a visão da carpa,
com tudo o que aconteceu ali. O cumprimento das visões, símbolos e profecias para hoje, o último dia. Veja, tudo que o quarto Elias não fez, todas estas coisas, o quinto Elias tem que fazer. E nestas mesmas folhas aqui também escreve, um pouco mais antes, vejam, escreve: o que Moisés não fez, Josué o fez. Moisés não podia fazê-lo, o programa divino já estava para que Josué fizeram pelo que Moisés fez ali de ferir a rocha. Mas Deus já tinha isso tudo preparado ali, tinha o homem pronto e continua. O que Moisés não fez, Josué o fez. O que Josué não fez, Jesus Cristo, o Messias, fez. O que Jesus, o Messias, não fez em sua primeira vinda, o fará na sua segunda vinda, na segunda vinda do Messias, no meio da sua igreja e no meio de Israel. O que Cristo começou, continuou em sua igreja, através da sua igreja. Veja, isso é uma mensagem nada mais do que nós lemos ali. O ensinamento tão grande que ele nos deu ali. E assim, João aí está mandando perguntar a Jesus se era ele ou não. Mas vejam, como Deus sempre fez isso através de toda a história bíblica. Diz Cristo, não responde essa pergunta assim, sim, sou eu. Contudo, a mulher samaritana, ele disse, sim, sou eu. Sou eu que falo contigo. E a outras pessoas também. Mas agora, porquanto João é o precursor, manda ele as Escrituras. Vejam. Manda ele as Escrituras. O que vai acontecer nesse tempo final? Como Cristo também disse em outro lugar, esquadrinhai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Ou seja, procure o testemunho que a Escritura dá a respeito da vinda do Messias. E na mensagem, reconhecendo o dia e sua mensagem, na página 18, diz 18 e 19 acima. Na 18 diz, com Israel em sua terra e tudo no seu lugar, e a mensagem que está entrando perfeitamente. Em que dia estamos vivendo? Onde estamos? Israel não conheceu o dia da sua visitação. Por isso, passou e eles nem perceberam. As pessoas hoje em dia estão cegas por meio de provas científicas, sistemas educativos e seminários teológicos. As coisas que o cegaram naquele dia, fizeram o mesmo hoje. Voltou a cegar eles. Lembrem da simplicidade da mensagem do mensageiro. E ele desenha uma estrela de Davi. Não foi um homem cientista, não foi um homem educado. Ele foi um pobre agricultor, humilde, com uma simples mensagem. Em outros lugares diz que ele era carpinteiro. Foi muito simples para os ensinamentos superiores daquele dia. É o mesmo hoje em dia. Deus sempre faz as coisas de uma maneira simples para poder alcançar ao povo que crê e confia nele. Hoje, esta outra mensagem, mas o mesmo Deus. E aí desenha outra vez outra estrela de Davi.
Eu quero que você creia e entenda o que Deus falou. Jesus disse que zombaram do seu profeta Noé. Assim como zombaram naquele dia, também o farão na sua vinda. E escreve com Moisés e Elias. E escreve na vinda de Cristo, zombam. E desenha uma estrela de Davi também. Farão a mesma coisa. A razão pela qual os exércitos de Faraó se afogaram no mar foi porque nunca reconheceram o seu dia. Ele nunca reconheceu o que estava acontecendo. Ele estava muito absolvido com o adiantamento da sua era científica. Ele estava muito ocupado edificando cidades, com mão de obra escrava. E ele estava muito ocupado para reconhecer a oportunidade que teve. E assim lançou o profeta mensageiro de Deus ao deserto e desenhou outra estrela de Davi. Ele não o reconheceu. Foi por isso que aconteceram as coisas daquela forma. Ele nunca o reconheceu. Se ele só tivesse reconhecido a palavra de Deus prometida a esse povo, se ele tão só, e desenha ali uma estrela de Davi, se tão só as igrejas pudessem reconhecer a palavra de Deus, que fez essa promessa para esta hora ao povo, não pereceriam. E aí continua. E também nessa mensagem, a restauração da noiva na página 44, diz: restaura todos os sinais, o sinal de Ló para o tempo final. Já falamos disso, como o anjo do Senhor se encarnou entre as pessoas e, estando de costas, disse: onde está Sara, tua mulher? Na tenda atrás de ti. Eu vou te visitar. E Sara riu. Por que Sara riu? E ela estava na tenda. Amém. Jesus disse: o mesmo vai acontecer em sua vinda. E ali escreve com Moisés, com Elias e Moisés. Oh, então a luz da tarde, Malaquias 4, vem brilhando na escuridão. Amém. Para trazer a luz da tarde sobre a palavra predestinada. E escreve Elohim, como nos dias de Ló e na vinda do Senhor. E aqui também escreve: o anjo do Senhor se encarnou. E continua dizendo: e a João faz da mesma forma. Vão a João, pois Jesus estava curando enfermos, os cegos estavam sendo curados e enxergavam, os aleijados estavam sendo curados e podiam, os aleijados, coxos estavam sendo curados e podiam caminhar bem. Paralíticos, todas essas pessoas e os pobres, estava pregando a eles o Evangelho. Vá e diga a João: os cegos veem, os coxos andam. E vamos incluir os surdos também. Os surdos ouvem também, ouvem. E os pobres é pregado o Evangelho. Eu estou pregando a eles o Evangelho. Diga a João, diga isso a João. Ou seja, mandou a ele uma citação bíblica, que era esta citação bíblica. Ele deve conhecer, ele leia. Então, que ele procure isso que eu estou fazendo na profecia da vinda do Messias, para ver o que o Messias estará fazendo quando venha. No final, a grande obra que Jesus faria era dar a sua vida, morrer na cruz do Calvário. E ali viram a obra completa, pelo qual ele veio a este planeta Terra. E viram toda a obra que ele realizou. O mesmo que já está acontecendo com os discípulos
do precursor, de la segunda venida del da Señor. segunda vinda do Senhor. Están vigilando, Estão vigiando, ya ven una carpa, já vem uma tenda, uma carpa, eles já veem que está se movendo algo ali, muitos buscando já estão procurando y están viendo que hay e una estão profecía vendo que tem uma profecia que não se cumpriu, que o irmão Branham disse, que había una sola cosa, tinha apenas uma coisa que não tinha se cumprido, e era a visão da carpa. o sea que ya Ou seja, hay un acercamiento, que já tem uma aproximação desse grupo em diferentes lugares, lo cual o qual muestra isso que estamos mostra que nós estamos bem, mas bem adiantados en esta etapa, nessa etapa, lo cual o qual deseamos que ellos desejamos que eles também recebam as bênçãos que Deus tem para eles, que amamos porque el grupo, amamos o grupo, la familia, a família, o grupo do nosso irmão Branham Abraham también, e o nosso irmão Branham também. los amamos a todos ellos. Amamos a todos eles. Miren en el mensaje, Vejam na mensagem, yo acuso esta generación, eu acuso esta geração na página 28, e quando vemos na parte espiritual, los ciegos están viendo, os cegos estão vendo, los cojos están os andando, coxos estão andando, y un sinnúmero inúmeros, de cosas están inúmeras ocurriendo coisas estão acontecendo, porque se está abriendo porque está se abrindo o entendimento de muitas coisas que antes não se entendiam e estão sendo abertas agora à Igreja do Senhor sob o cumprimento de la predicación da pregação abiertamente, abertamente. Veja como se cumpre outra vez aqui dos trovões, porque muchas veces él decía, porque muitas vezes ele dizia, os trovões estão falando, pero vean cuándo, mas vejam, quando esse cumprimento é plenamente agora, porque ahí es donde se está, porque é aí onde está se dando a conhecer o mistério da sua vinda, que es como ladrón en la que é como ladrão de noite, o mistério pelo qual houve silêncio no céu, como que por meia hora, silencio en el cielo, silêncio no céu, tierra está ocurriendo e na algo terra tan está grande, acontecendo algo tão e tão grande, la fe que, que é a están recibiendo fé los que escogidos os de Dios eleitos de para Deus estão recebendo para serem adotados, serem transformados, serem raptados. fe que no Fé la hubo en ningún que tiempo. não houve em tempo Y esa algum, es la etapa e é a etapa onde estamos agora, que isso está acontecendo. Miren, Vejam, en la página 28 na página 28 dice del mensaje yo acuso, da mensagem, acuso a esta eu generación. acuso esta geração. ¿Qué hacen ellos? O que eles fazem? ¿Cómo proceden ellos? Como eles ¿Qué procedem? están diciendo ustedes O que entonces, vocês predicadores? estão dizendo, vocês então, ¿Cómo pregadores? están ustedes destruyendo? Como vocês ¿Cómo estão están ustedes construindo sus plataformas? as suas plataformas aqui, Lo crucificaron que a él, eles o entonces, crucificaram lá então? Eles estão crucificando os efeitos do Evangelho sobre as pessoas pelos seus credos. Essa é a crucificação. E ele escreve, pelos seus credos, estão crucificando os efeitos do Evangelho sobre as pessoas. Ali é onde as pessoas são colocadas nessas grandes mortes, chamadas igrejas, denominações, e traçam uma linha de credos, uma fila de credos, que tinha a palavra de Deus, não pode ter um efeito sobre eles, porque eles condenam as mesmíssimas coisas que Cristo disse que aconteceria. Eles simplesmente não vêm de acordo ao seu credo. Ele não vem, e Jesus também não veio de acordo ao entendimento da sua vinda. E ele escreve o efeito. Ele veio da forma na qual Deus o enviou, e ele veio exatamente com a palavra. Com razão ele disse que ele tinha escondido dos olhos dos sábios e prudentes e tinha revelado aos ignorantes de forma que aprendessem. Vocês entendem? Oh, eles crucificaram os efeitos da palavra, e escreve os efeitos da palavra.
al frente también E na frente ele também escreve, refiriéndose a esa se página, referindo a esta página, escribe Dios escondió escreve: Deus escondeu su venida a sua de los vinda ojos de los dos sabios olhos dos sábios y e entendidos y lo reveló e o a revelou los ignorantes, aos ignorantes, de modo que aprendessem. en el libro de las 70 No semanas, livro das 70 semanas de Daniel, allí hay un lugar también donde tem um nos lugar ali dice, também onde ele nos na diz, página 10 na página 10 esta versión, desta versão, aquí es el párrafo 40. aqui no parágrafo 40 diz: Yo dije, Dios da Eu disse, la Deus respuesta. dá a resposta. Não importa quão complicado Não isso importa o seja, quão complicado isso seja, Deus pode esmiuçá-lo e fazê-lo simples, porque somos uma porção deste povo que está almejando, orando por este dia e essa hora. E os nossos olhos estão postos aos céus e estamos vigiando pela sua vinda. E escreve com Moisés e Elias. E eu, e escreve ali do lado também, vigiando pela sua vinda. E eu estou certo de que Ele nos mostrará, ou seja, o revelará, nos dará a conhecer. Agora, não disse o dia e nem a hora, porque nenhum homem saberá isso. Mas isso certamente vai nos dizer o dia, e escreve o 7º dia, da semana em que estamos vivendo, se pudermos captá-lo. Continua dizendo aqui onde nós paramos, da mensagem: a hora do seu juízo chegou, e assim, ali estava Cristo em forma simples, em simplicidade, cumprindo o que o Messias estaria fazendo em sua primeira vinda. E agora o reverendo William Branham disse, falando da vinda do Senhor, do Messias, para o último dia. Pergunta: como vamos conhecer Ele? Como vai ser conhecido? Diz: porque Ele estará na palavra o tempo todo. Ou seja, trabalhando, operando, cumprindo o que está prometido, trabalhando no que Deus disse que Deus fará. Mas como Deus tem que sempre usar uma pessoa, porque o instrumento de Deus é um ser humano e temos que encontrá-lo, então no trabalho que o Messias estará fazendo no último dia, assim como foi prometido o trabalho para a primeira vinda do Senhor. No livro de Revelação, capítulo 4, parte 1, diz na página 27, diz, 27 abaixo, mas Jesus não cometeu nenhum erro. Aqui mesmo em Revelação capítulo 4, Cristo cumpriu a sua palavra, Ele levou João ao céu e ensaiou a coisa completa a Ele, glória. Ele veio em cena antecipada, ele viu a cena antecipada, viu como se vivesse na terra e viu acontecer todas as eras da igreja e a vinda do Senhor. Todo o livro de Revelação, de Apocalipse, vem? E ele escreve, antes de continuar, ele escreve: João é igual, a noiva ficou até que ele veio em seu reino. E lembrem que reino de Deus, o reino de Deus é a sua igreja. Ou seja, representam, nessa parte, representa a sua igreja. E ele também escreve do lado: João viu a vinda do Senhor. Ele viu a cena antecipada, ele viu como se vivesse na terra e viu acontecer todas as eras da igreja e a vinda do Senhor. Todo o livro de Apocalipse. Oh, uau! Vê quão infalível são suas promessas. Agora, ainda
reticências. Agora, ainda reticências. Jacó, Tiago, João, qualquer um do resto deles, nenhum tinha permitido a Paulo, não tinha permitido nem a Paulo contar. Ele disse, se ele vier até que eu venha, sendo que eles disseram isso, ele escolheu apenas João e o arrebatou, e escreve o rapto. Ele disse, eu quero que ele fique até que eu venha. E mostrou a ele toda a coisa, ainda antes que morresse. Assim que ele viveu a coisa toda, mostrou a ele o que seria, mostrou a ele o que seria. Irmão Pat, não é isso maravilhoso? Oh, ele o raptou. Aqui mesmo, começa no capítulo 4, e versículo 2 o prova. E vejam, lembrem, quem é que está dando a conhecer o livro do Apocalipse? A João. É o arcanjo Gabriel. Lembrem que quando ele disse isso, não que Jesus mesmo ia dar a conhecer a João. Depois que Jesus se foi que vieram a ele as visões, a João na ilha de Patmos. E João tem ali a representação dos mensageiros, do mensageiro final, da igreja noiva, vê? Em diferentes cumprimentos ali, João recebendo essa revelação. E foi esse arcanjo que tem acesso ao livro da verdade, mostrou a ele todo o plano divino, abriu o plano inteiro a ele. Ele diz ali, vejam, nas 70 semanas, nos selos, ou nas 70 semanas ou nos selos, diz que pediu que mostrasse algo, e ele mostrou o plano todo, alguma coisa assim, ou nos selos ou nas 70 semanas. Em um dos dois ele pediu para ver o plano, e Deus mostrou a ele o plano todo. Diz assim o anjo: é nos selos? Vamos ver. Já que nós falamos dessa citação, vamos ver. 194. Não, não é essa. Eu creio que tinha visto nas 70 semanas, mas se não, nós podemos deixar para outra ocasião. Ele revisou o plano completo, eu acho que a palavra é essa. Podem encontrar? Ele revisou o plano completo. Porque lembre que o irmão William escreveu ali. Eu creio que foi nas 70 semanas. Estamos em um dia de estudo. Estamos em um dia de estudo, assim que vamos tomar esse tempinho para colocar essas citações que são de grande ajuda para nós, são para nós de grande ajuda, ou seja, que esse arcanjo mostrou a ele tudo o que seria nas eras 365,
Não, Pues entonces está en las mas 70 semanas está nas de 70 semanas de Daniel. Creo que se había leído, posiblemente se tuvo que haber leído a lo mejor en alguno de los estudios. Eu acho que eu deveria ter lido em alguns dos estudos, possivelmente, mas vamos continuar para nós adiantarmos. Se nós conseguirmos, se nós acharmos, vamos citar. Mas eu queria parar aí para que saibam e tenham na mente Ese que le estaba esse mostrando que ele allí, estava mostrando ali, a João, todo eso, tudo isso, dice, diz, le mostró lo que sería, mostrou o que seria, todas las edades, ou seja, todas as eras, mostrou tudo, porque mostrou até o milênio, mostrou a Nova Jerusalém, mostrou tudo, a eternidade, mostrou tudo a ele ali. hermano Pat, ¿no es eso maravilloso? Na ilha, irmão Pati, isso não é maravilhoso? Oh, veja, ele o Aquí raptou. mismo empieza en Aqui capítulo mesmo 4, começa no verso capítulo 2, 4, versículo 2, o prova. Ele mostrou coisas que eram, que são y lo que vendrá. e o que virá. Ele mostrou a era das igrejas, a vinda dos judeus, o derramamento das pragas, o rapto, a vinda outra vez e o milênio. Lo que leímos al principio allí, É o que nós lemos no início ali, de quando ele disse, la venida otra vez, a vinda outra vez, luego de la gran tribulación. depois da grande tribulação, e o milênio e o lugar eterno dos, Justamente, justamente así como si él viviera assim esa como experiencia se ele vivesse completa. esta experiência completa. Ele viu tudo, ele viu tudo acontecer. Bueno, conseguir esa cita Um dia eu vou conseguir esta citação, porque con esto, dá certo com isso. le repasó el plan completo. Puede Ele ser que revisou o por esa plano todo. Pode ser que seja essa a palavra. Pero busquen las 70 Mas semanas, procurem nas 70 semanas. Ve, él solo lo Vê, levantó y ele le apenas o mostró levantou e la mostrou película que o él estaba filme pasando, que él estava está passando, que ele estava passando. Ele deixa ele toda ver la cosa ensayada. toda a coisa ensaiada. Oh, vaya. Oh, uau! O sea, le dio un Ou seja, deu a ele repaso completo. uma revisão Es como completa. É como la que parte de ahí vas a ver que dice tem uma parte aí que vai ver que diz que perguntou por algo, alguma coisa assim, e revisou e deu a conhecer a ele o plano todo, o plano completo. Parece que ele perguntou uma coisinha e deu a ele. mira lo que lo encontré. Ó, achei. Le gané a la computadora. Olha, o computador não precisa de computador. Y es las 70 semanas. As 70 semanas, Página 24. página 24, Y dice, e diz: Gabriel aparece para revelar não apenas o que ele estava perguntando, senão para dizer a ele o caminho todo. Veja o que nós estávamos falando de Gabriel. E nós tínhamos dito que eu lembrava que era Gabriel, e está aqui. Ele escreve, aí Gabriel aparece para revelar não apenas o que ele estava perguntando, senão para dizer a ele o caminho todo, o que estava determinado para a raça judia, a rua toda, a estrada toda, até a consolação, até a consumação. Amém. Ele perguntou um pouquinho só e obteve a coisa toda. Ele obteve a coisa toda, era a palavra, mas nós não íamos conseguir. Ele perguntou um pouquinho e obteve a coisa toda. Ele perguntou para saber. E ele escreveu, perguntou um pouquinho. E foi revelado a ele a coisa toda. É assim para os eleitos desse tempo. É revelado a nós a coisa toda, o plano completo. O que contém a fé de rapto, o título de propriedade, sendo trazido aos seres humanos. O que Enoque tinha, foi por isso que ele foi transladado. Fé de rapto Enoque tinha. Oh, uau! Levantado, cumpriu a sua promessa em Apocalipse 4:2. Antes da sua morte, ele foi levantado em espírito e ele viu coisas justamente assim, como ele tinha vivido. E escreveu raptado, arrebatado. E escreveu o ensaio da sua vinda.
ele vendo tudo ensaiado. Assim que ele viu em uma visão exatamente o que houve de tomar lugar e o que aconteceu na terra desde esse tempo até a vinda do Senhor Jesus. Mostrou a ele em uma visão. E veja que quadro tão bonito. Quando isso se abriu, creio que ontem à noite, por pouco eu gravo ontem à noite, a quinta, mas quando Deus foi mostrando isso tudo, pelas escrituras e pelas anotações, e tudo eu vi aqui se enquadrando, veja agora tudo isso tão formoso, e eu me regozijei muito, e eu estou dizendo de uma maneira antecipada o regozijo que eu senti essa noite de quinta, e desde de sexta, quando isso tudo se abriu, mais do que está se abrindo, mas vejam isso. Diz, assim que ele viu em uma visão exatamente o que tinha que tomar lugar e o que aconteceu na terra desde esse tempo até a vinda do Senhor Jesus, foi mostrado a ele uma visão e desenha uma estrela de Davi. Assim que então os discípulos, ou nenhum que jamais havia dito isso, ele disse que ele viria nessa era. Ele disse: o que a ti seja de outra forma, se ele ficar até que eu venha. E então levantou e simplesmente ensaiou a coisa a ele e mostrou o que aconteceria. E agora? Vejam aqui no livro de citações, na página 13 do livro de citações, parágrafo 90, seria o 98, e também no livro dos selos eu tenho aí, na página 471. Vamos no livro dos selos primeiro, página 471, do livro dos selos diz: então eu comecei a chorar, e a corda eu tinha toda embaraçada. Eu estava chorando com a cabeça inclinada e disse: Deus, me perdoa, eu sou tão torpe, me perdoa. Eu tenho essa corda na mão e eu tinha ali um sapatinho de criança muito pequeno, e o cadastro que eu tinha na mão era grosso, como a grossura do meu dedo, como de 1 centímetro, e ali o ilhós no sapato era de 1 milímetro, e eu estava tentando colocar esse cadastro ali nesse ilhós, e nisso a voz me disse, isso está no livro dos selos, na página 471, e nisso a voz me disse, essa voz é a voz da Escritura, é uma voz escriturística, é a voz de Deus. Não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixa-os. E então me levantou. Ou seja, uma era mais alta, mais em cima. E me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião. E parecia uma carpa e uma espécie de catedral. E eu olhei, e de um lado parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima. E escreve quinto Elias, oitava era. Mais acima de onde eu estava. Escreve sétima era, estava na sétima era. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a carpa. E disse: eu vou te encontrar ali.
será la tercera Isso vai etapa. ser a terceira etapa. No se lo dirás E a nadie. não dirás a ninguém. Escribe la carta. Escreve a Es carta. igual la tercera É etapa. igual à terceira etapa. Ahora, E agora, la página 13, na página 13, párrafo 98, parágrafo 98, quiero leer estas escrituras para tener eu quero ler essa escritura para ter essa base para apenas uma pequena oração curtinha que eu vou ler, de un escrito que está aquí. de um escrito que está aqui, de uma anotação aqui. Mas vejam, Para tener esa base para ter essa escritural, base escriturística, párrafo 98 parágrafo dice, 98 yo diz: dije, Eu disse, ah, sinto muito, yo Senhor, no me había fijado que estaba não usando tinha la percebido que correcta. estava usando o lado errado. Él dijo, no puedes Ele disse: enseñarle Você não pode a niños ensinar cosas coisas sobrenaturais. sobrenaturais a bebês. Escribe pentecostal. Escreve pentecostais sem causar comparações carnais. Então senti que estava indo para outra dimensão ainda mais alta. E escreve a era de pedra angular. E eu estava no ar, na maior tenda. E eu estava no ar, desenho uma pirâmide, sozinha. E eu estava no ar, na maior tenda que já vi na minha vida. Eu estava em cima das pessoas com a plataforma abaixo de mim. Eu tinha acabado de pregar e tinha feito a chamada ao altar. Lembrem que na 321, por aí, onde ele escreve que o irmão Branham foi um reflexo, ou seja, o quarto Elias aí está refletindo o que seria o ministério que estaria ali operando. Vamos procurar para termos também aí. Vamos ver se é na 311. Ou na 200, vamos ver a 200, 210, na 211, onde diz: Agora forme uma linha de oração enquanto o irmão Branham se ajeita, se arruma e escreve Elias se refletindo. Vê, ali ele estava se refletindo. Enquanto nosso irmão Branham está tomando um momento de descanso deste maravilhoso chamamento ao altar, eu estou na 98 agora da página 13. Vamos formar uma linha de oração à direita. Uma linha de oração se formou completamente em torno da carpa, por dentro, do lado de fora até a rua e embaixo, na rua tão longe quanto podia ver. Dentro da carpa, eu olhei uma lona estendida com 4 pés de altura, com uma porta nessa cerca de lona. Dentro desta cerca havia uma pequena sala quadrada de madeira. Uma senhora estava parada no portão de cerca de lona, pegando o nome e o cartão de oração da senhora deitada em uma maca de rodas. Atrás da maca havia um homem de muletas. E a senhora pegou seu nome e o cartão também. E um homem forte saiu e empurrou a senhora na maca pela porta de cerca de lona e por uma porta que dava para a pequena sala de madeira. Ouvi um familiar som sibilante feito pela luz que acompanha o meu ministério, e eu observei ir de mim para a pequena sala. O anjo do Senhor ainda disse: Este é o terceiro puxão. Quem está mostrando ali é o irmão Branham. O que estava acontecendo, o anjo que estava ali. E eu disse: não entendo. Ou seja, estava ali com ele. Eu não entendo isso. E respondeu: vou te encontrar ali dentro. E observei e olhei a senhora enferma sair da porta, do lado oposto do pequeno quarto, e escreve à direita. E ele tinha descido da maca e a empurrava. E uma senhora estava ali para tomar o seu testemunho em uma gravadora de fita e perguntou o que havia acontecido no quarto pequeno. E ela respondeu: eu não sei. Então o homem saiu carregando as suas muletas. A senhora lhe perguntou o que havia acontecido no quartinho. E ele respondeu: não sei. O anjo do Senhor disse: este não será um espetáculo público e desenhe uma estrela de Davi. Não está escrito na Escritura? Vejam o que
lo mandó Agora colocamos assim, ele mandou a Escritura, o que nós falamos agora há pouco. E veja o que ele diz aqui, que é uma confirmação do que nós já tínhamos falado. Él escribe E ele escreve, o anjo que le aparecía que al hermano aparecia ao irmão es Branham Gabriel. é Gabriel. Ya aquí lo tenemos Aqui nós já temos confirmado que ese ángel que esse anjo que le mostró al hermano que Branham mostrou esa ao irmão visión Branham nessa visão es Gabriel. é Gabriel. Y si es Gabriel, E se é Gabriel, el que está con él allí o mostrándole que está com todo, ele ali mostrando tudo, ¿quién está obrando quem entonces está en medio então de su iglesia? operando no meio da sua igreja? ¿Quién es? Quem é? Al cual la columna de fuego le O está qual a hablando coluna en de esos fogo está momentos falando allí, nesses momentos para obrar ali todas para esas operar milagres e todos maravilhas esses milagres e maravilhas que estavam mientras acontecendo el ángel le estaba enquanto este anjo estava mostrando todo lo que estaba ocurriendo tudo allí. que estava acontecendo ali. Ese es el misterio Esse é o mistério da vinda do Senhor como ladrão na noite. Ese es el gran misterio Esse é o grande mistério pelo qual ese silencio houve este en el cielo. silêncio no céu. Y lo que él E o que ele conoce conhece y el por qué todas las cosas e o porquê todas as coisas están sucediendo de la estão manera acontecendo da maneira em que o irmão Branham está vendo que as pessoas entram e saem curadas. él conoce Ele conhece eso, isso. el que está ahí conoce O que está aí conhece a en forma que eso es na posible. qual isso é possível. Eso es lo que el hermano Branham Isso dijo, é o que o irmão tengo Branham que disse, eu tenho conmigo hasta la tumba. que levar isso comigo até a tumba. E ele viu também um nome ali. Él le dijo, ¿recuerdas el nombre Ele que disse, tú lembra do nome que tu procuravas viste en la visión? quando tu viste a visão? Y el hermano William nos ha E o dicho, irmão William nos disse, no hay otro nombre, não tem outro nome maior que o nome eterno de Deus. nombre de la nueva Jerusalén. Nome da Nova Jerusalém, Pero él vio algo allí mas ele viu algo ali que no podía que hablarlo não podia falar porque porque para ser era para ser conhecido el cumplimiento de la visión no de la cumprimento da visão da carpa na etapa de ensinamento, carpa, porque es en la porque enseñanza é no ensinamento estaría onde estaria revelando el misterio revelando-se o mistério da sua vinda, o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, lo cual o qual esse ángel allí esse anjo ali le estava mostrando al ele estava hermano mostrando ao irmão Branham Branham, luego de depois haber ocurrido el de ter juicio ocorrido o juízo no céu, quando ele disse, ele virá a ti e te julgará. o sea que hay Ou seja, que há entrelace allí um entrelaçamento ali, em donde él le dice, si tú onde ele entras, diz, nosotros entramos. se tu entrar, nós também entramos. Há el tiempo cuando está el hermano Há Branham um con el tempo, ángel, quando está o e irmão ele Branham diz com o mais anjo, ele diz mais à frente, y entonces el ángel e então o anjo descendimos allí. e eu descemos ali. Ou seja, que o irmão Branham entrou, El hermano o Branham irmão Branham passou esa prueba por essa prova, porque fíjense que él porque observe que ele veio, y ahí nos está mostrando e aí já está nos mostrando pasó la prueba. que ele passou na prova. ¿Qué de San Pablo? Él también será E São juzgado. Paulo, ele também vai ser julgado, e se ele entrar, nós também entramos. El hermano Branham, Veja, o irmão Branham entrou que él descendió. porque ele desceu. Y cuando el hermano Branham E quando o irmão Branham no lo ve, não o vê, que es lo que hablamos hace poco, que é o que nós falamos há pouco tempo, no ve de dónde viene la ele voz, não vê de onde vem a voz, ya allí está mas ali ele já estava conhecendo, porque él dice en otros porque ele lugares, disse em outros lugares, que me ha aparecido, o mesmo que apareceu a o sea, mim. que ya confirmamos Ou seja, que já confirmamos que ese ángel que esse anjo Gabriel, é o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel. aunque algunas ocasiones Embora algumas ocasiões diz, o anjo que me aparece é um anjo menor. creo que en el compendio de Eu ángeles, creio que no compêndio de anjos ele fala, pero aquí mas ya aqui se está identificando já está se identificando esse que aparece a ele, que mostra todas as coisas que estão acontecendo no cumprimento da visão da lo carpa, cual el hermano Branham o qual o irmão Branham não comprende entende, qué está pasando allí, não compreende o que está acontecendo ali, porque tudo isso que ele viu ali fue en visión, foi em ensayo visão, um de lo que ensaio estaría do que ocurriendo estaria acontecendo ya en el cumplimiento já no pleno cumprimento de esa pleno visión. desta visão. Lo llevó como llevó O Juan. levou como levou a João. Juan fue
transportado João al foi día del transportado ao dia do Senhor. Señor. El hermano Branham O fue irmão Branham transportado foi también, transportado também. y fue ese ángel el que le E mostró foi esse anjo todas que las mostrou cosas a que ele estaban todas ocurriendo as allí, y coisas le que estavam mostró acontecendo hasta ali e el mostrou instrumento. até um instrumento. Él lo vio Ele viu y él dijo, tendré que e ele quedarme disse: callado, eu teria que ficar calado, porque él conocía porque ele conhecia ya ese que estaba con él esse atrás. que já estava com ele atrás. Ya él sabía quién Ele era. já sabia quem era. Recuerden que en la sexta dimensión Lembrem que a sexta dimensão hay un lapso de tiempo tem um lapso de de tempo espera de espera, en donde ellos dicen que están onde eles esperando dizem la que estão venida. esperando a vinda. Y miren, E vejam, en el libro de las edades, no livro das eras editado, editado, cuando yo vi todo esto, quando eu vi isso tudo, yo creo que ustedes están gozosos también. eu creio que vocês também estão regozijantes, porque quando eu vi isso se abrir e confirmar todas as coisas que ele também já tinha me dito, que as Escrituras estariam sendo abertas para mim e estaria me identificando nas Escrituras, a pessoa se sente cada vez mais regozijante e entende mais e mais o programa divino para esse tempo. E é assim para cada um de vocês também. Cada vez que você se vê refletido na palavra, como aqueles que estariam recebendo o conhecimento do mistério da segunda vinda do Senhor com os seus anjos, isso enche de regozijo. É doce, mas sabemos que é amargo no ventre, pelas aflições e perseguições e a apertura que vai vir por causa da palavra, por causa desse conhecimento. Revelação é conhecimento da vinda do Senhor. E veja na página 129 do livro dos selos, do livro das eras, corrijo, editado abaixo, diz, e para imaginar que isso é o que tinha temor, e o homem disse, aqui estamos descansando enquanto aguardamos a vinda do Senhor. E ele escreve ali, Apocalipse 11, de 3 ao 12, as duas oliveiras. Ou seja, que tem um tempo ali, onde quando o irmão Branham já estava com o anjo, já tinha acontecido isso no céu. E, consequentemente, já tinha um ministério adotado na terra, o qual também já tinha acontecido o tempo dos Ananias e Safira aqui na terra também. Tudo isso nesta ocasião já estava cumprido. Respondi, eu quero ver a ele. Ele disse, ainda não podes ver ele, mas ele vai vir muito em breve. E quando vem, virá a ti primeiro e tu vais ser julgado segundo o evangelho que pregaste. E nós seremos teus sujeitos a ti. E continua relatando essa visão. Agora tem umas citações aqui que ele escreve, que poderemos amanhã já ter essa continuação dessa partezinha ali, desse anjo que aparece ao irmão Branham, o qual ali nos diz, essa aqui está funcionando, essa câmera? Vamos ver se consegue colocar aqui. Aqui. Dá para ver aí? Já está colocado? O anjo que apareceu ao irmão Branham é Gabriel.
Las demás citas las voy a E as demais citas eu vou citar, porque ya habría que ahí nos tomaría mucho tiempo. porque senão tomaria muito tempo, mas Podemos ver podemos ver cómo Dios va como abriendo Deus vai nos abrindo o quadro completo de ese gran misterio desse grande de mistério la venida del Señor. da vinda do Senhor como ladrão na noite, ¿Cómo sería que Él e como seria que Ele estaria operando neste tempo final en una manera em uma maneira tan y tan sencilla tão e tão simples, y de la cual e da qual ese ángel siempre esse lo anjo enviaba, sempre o enviava à Escritura, como lo hizo con como fez com João, el discípulo amado. o discípulo amado. Vamos a terminar aquí primero el libro Vamos de terminar citas. aqui primeiro no Página livro de 13. citações, na página 13. Dice, esto no será un espectáculo Diz: público isto não será um espetáculo público, não está escrito na Escritura de las palabras de nuestro Señor. Mas das palavras do tú, nosso cuando Senhor, mas tu, entres quando en tu orares, cámara entra y no teu cerrada quarto la e puerta, fecha ora a tu porta, Padre en secreto, ora ao teu y Pai tu Padre que ve em lo segredo, secreto, e o teu Pai que te vê em recompensará segredo te recompensará em público. como los hipócritas, Não seja como os hacen su hipócritas apariencia que de fazem a cosas, sua exibição pero pública das entra coisas, en mas tu entra cámara secreta. em tua câmara secreta. Entonces el ángel Então o del anjo do Señor, Senhor, de la Escritura, veja esa quando Escritura se cumple. essa Escritura se cumpre plenamente. Y en un mensaje creo que lo Tem uma vamos a leer, mensagem, eu acho que nós vamos ler, quizás en estos talvez días, nesses dias, él lo habla. ele fala: Entonces el ángel então del o anjo Señor do y yo Senhor descendimos e eu para dentro del descemos pequeño para cuarto. a pequena sala. ¿Cuándo es que el ángel Quando é que o anjo del Señor do Senhor desciende con el hermano desce Branham? com o irmão Branham? Cuando todo estaba Quando ocurriendo. tudo já estava acontecendo. Aquellos que esperan a que Aqueles que venga esperam nuevamente, que venha novamente, para que sea él el para dé que seja ele que y dé dê la fe de compra e dê a fé de rapto, están esperando estão esperando en un puerto em incorrecto, um porto errado. como él lo relataba en el Como mensaje del domingo. ele relatava na mensagem de domingo, ele vem em um avião e estão esperando ele, e em vez de ser no avião, estão esperando num trem. Ou ele vem num trem e estão esperando em um porto de algum barco do mar. Y ya para ese tiempo, E para esse tempo, claro que va a venir. é claro que ele vai vir. Claro que nuestro hermano Claro que o nosso irmão William Santiago Soto va a estar con Santiago vai estar conosco. Claro que sim. É claro que sim. nosotros, pero ya Mas ser el tiempo vai ser o tempo para estar de 30 para estar de 30 ou 40 dias e irmos no rapto. Los que se quieren quedar preparándose en Os esos que días, querem pues vão, deben de que prepararse querem se para preparar, pasar entonces por então la se gran prepare. Então quem quiser esperar até que ele esteja ressuscitado, então espere para passar pela grande tribulação. Mas nós estamos preparando esse tempo de preparação para essa visita. Para eso es que estamos É para preparando, isso que estamos nos preparando, porque cuando venga porque quando vier, le vamos a decir, vamos dizer a ele: estoy listo estou pronto. para ser Estou transformado pronto para ser transformado como você. hice lo que tenía que hacer. É isso que Obediencia tinha que a fazer la em palabra. obediência à palavra. Y aquí estoy. E eu estou aqui, pronto. De seguro cuando lo veamos, Com certeza, quando nós percebemos, veja, transformado olha, eu já fui también. transformado também. Vem, Así assim daremos nós buenas cuentas vamos prestar boas contas al Padre. ao Pai. Y el tutor E o tutor también dirá, também vai dizer: aquí está, estão aqui. lo que me dijiste que O que hiciera, me lo hice. disseste que fizesse, eu fiz, estão prontos. Los otros vendrán tocando, E os outros vão vir batendo. yo quiero también. Eu também quero. Él dirá, E ele vai dizer: no sé de dónde eu não sei de onde são. son, no sé en qué edad se quedaron, Não sei que era vocês ficaram. Não conheço vocês. pero si mira, yo te conozco. Mas ele dizer: não, mas veja, eu conheço você. Não, 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 eu não te conheço. Y ahí es donde vendrá el lloro. E aí é onde vai vir choro e o ranger de dentes. Pero para los escogidos, Mas para os eleitos de Deus, los entendidos, os entendidos, que le dijo allí, o que ele disse ali, arcángel a Daniel, esse arcanjo a Daniel, que os entendidos entenderiam, compreenderiam, receberiam, amarían su venida. amariam a sua vinda. Tem uma parte onde ele diz, Con un hermano, eu estive lendo com um irmão, eu não lembro, me dijo que así como ele me disse que assim, quando dijo que amaría ele su disse venida, que amaria em sua vinda, e eu fiquei com isso na mente, y lo podemos conseguir. e podemos conseguir. Un hermano Um irmão me citó esa, me citou essa porção, que ellos que eles amarían su venida, amariam a sua vinda, la apreciarían, a apreciariam, saben porque sabem conscientes e estão conscientes la venida del que Señor, é a vinda do Senhor, o cumprimento da vinda do Senhor com os seus anjos, com o ministério de Moisés e de Elias, lo que les va a dar la fe. é o que vai dar a fé de rapto a eles. Tanto tienen que amar, Portanto, tem que amar Ele, tienen
que amar su venida, tem que amar a sua vinda, no una parte, não uma parte, senão su venida sua vinda completa. O irmão Branham não podia precursar apenas a vinda do Filho do Homem. Entonces no sería el precursor. Isso não, senão ele não seria precursor, ele tinha que precursar a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Para terminar aqui, Revelação capítulo 4, parte 1, diz: note agora, vejamos o que era isso. Estou na página 28. Imediatamente eu fui em espírito, e eis aqui um trono que estava colocado no céu, e sobre o trono estava um sentado. Foi uma voz que o chamou. Oh, essa voz. Eu não posso me afastar essa voz desse atrás dele. E essa é a voz que falava. Ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. E onde estava esse que estava falando, o irmão Branham? Atrás dele. É a mesma voz, a voz de arcanjo. Então ele olhou ali abaixo e ele mostrou a ele todas as eras da igreja, porque ele estava em pé, nas eras da igreja, os 7 candeeiros de ouro. Depois ele ouviu essa voz, depois que as eras da igreja tinham cessado, e essa voz deixou a terra, subiu. E ele escreve: deixou a terra a voz, ou seja, as eras. Entrou em glória ao lugar santíssimo, ou seja, a pedra angular. Quando ele entrou em glória, ele ouviu dizer: sobe aqui. Veja, deixou a voz saiu das eras e subiu a pedra angular. Esse mesmo que estava falando a alguém mais acima na visão. Essa coluna de fogo estava falando a alguém. Vejam a voz. E é só uma voz, a voz de Deus. E ouviu dizer: sobe aqui e eu te mostrarei o que há de acontecer depois dessa. O que o anjo estava mostrando ao irmão Branham? As coisas que estavam acontecendo nessa etapa importante de adoção, onde estava vendo ali o que foi visto no Monte da Transfiguração com Moisés e Elias no tempo em que Jesus estava sendo adotado. Ou seja, que tinha consequentemente que estar ali em função os ministérios de Moisés e de Elias para a adoção dos que estavam vivos. Tudo é tão formoso no plano divino que quando você pode ver todos os ângulos do cumprimento da vinda, desse mistério da vinda do Senhor, como ladrão na noite, você fica, como disse o refrão aqui, ficamos de dia, você fica de dia. O mundo estava em escuridão, o mundo está em escuridão, mas os eleitos estão de dia, vendo resplandecendo o sol, dando-nos a luz para amadurecer-nos, para nos adotar. Oh, uau, esta voz, falemos sobre esta voz essa noite. Tem algumas escrituras aqui, procuremos em 1 de Tessalonicenses 4, e apenas ouçam, e só ouçam aqui o que essa voz vai dizer. Todos nós sabemos o que vai dizer. Se antes de ler, não é verdade? Sabemos o que vai acontecer. A trombeta de Deus, escreve os trovões, soará, e os mortos em Cristo se levantarão. Como vai soar a voz? A trombeta de Deus? Como vai soar os trovões? Por uma voz. É a mesma voz que disse a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Isso é correto. Vejam aqui em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. A voz. Esta voz era a voz de Cristo. Isso é correto. A voz de Cristo. Porque a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, e nós que vivemos, seremos levantados juntamente com eles para recebermos ao Senhor nos ares e estar para sempre com o Senhor. E ele escreve: voz de arcanjo, a ressurreição e rapto. E aqui na página 187 do livro das Eras, no parágrafo 59 diz: os membros da noiva virgem o amarão.
Amém. Y ellos tendrán sus virtudes, E eles vão ter suas porque Él es su virtudes, cabeza, porque y Ele é o todo seu poder cabeça e le todo o pertenece. poder pertence a Ele. Eles estão sujeitos a Ele, assim como os membros do nosso corpo estão sujeitos à nossa cabeça. Vamos a ver en el de, E vamos ver, en este no me traje los otros tres. nesse já me tragam os outros 3, Libro, mas nesse livro, página 180. na que página 180, o que diz aí? acá debe ser la, Aqui deve ser los miembros de la novia. os membros da noiva, virgen le amarán. virgens, o Y amarão. ahí dibuja, E aí ele desenha, tendrá sus potenciales porque Él es su cabeza. tem y seu, todo el ele é seu poder le potencial pertenece. porque ele é a sua cabeça e todo o poder pertence a ele. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros dos nossos corpos, do nosso corpo está sujeito à nossa cabeça. E aí desenha uma pedra angular Las edades, e as eras, para tenerlo ahí en esa- para ter aí nesta citação. Y sigue diciendo, E continua dizendo, na mensagem, o ramo que produz fruto. una pausita Vamos fazer uma pequena pausa ali, para seguir y terminar. para aquí. continuar e terminar aqui. La rama que produce O el ramo fruto que desde produz la o raíz fruto del árbol desde a novia, raiz da árvore noiva, pregado 7 de agosto de 2010 em Bogotá, Colômbia, diz, e até que se complete a igreja, y hasta que veamos e até que vejamos o cumprimento da visão da carpa, não partiremos daqui. E una de esas uma dessas ocurrió. já aconteceu. Ya la iglesia A igreja já se completou. ahora el cumplimiento Agora o pleno de la cumprimento visión de la pleno da carpa visão da carpa está ahora en proceso. está agora em processo. Estamos en esta etapa. Estamos ahora, nessa etapa agora luego e depois pasará otra etapa passará outra etapa. y esa etapa, E essa es donde el etapa, hermano Branham ya onde vio irmão los Branham milagros já y viu todo, os ya eso milagres es e al final. tudo, isso já é no final. O sea que todas las etapas se van a estar Ou seja, que cumpliendo todas as etapas estarão se cumprindo à medida que Deus vai nos dando a palavra, si es para ser hablada, se é para ser falada, e o povo vai recebendo ela e vamos passando estas etapas as quais tenemos que todos pasar para temos poder que todos ser passarmos para adoptados. podermos ser adotados. No podemos ir por callejón, Não podemos ir ni podemos tampoco quedarnos estancados. correndo e nem podemos também ficar estancados e não receber nada. Assim, não pode a pessoa ser adotada. Es, dice, É, no nos vamos a ir de aquí. diz, não La vamos misericordia ir daqui, a de Dios misericórdia de estará Deus ahí. estará aí. ¿Y cómo estará la misericordia E como de Dios? estará a misericórdia de Deus? Livro dos selos. Aí quando ele diz, En los ministerios de nos Moisés ministérios y de Elías, Moisés e de Elias, en donde estará esa misericordia. onde estará essa misericórdia? Es la misericordia É a lo que nos tiene misericórdia todavía que ainda nos mantém vivos, vivos, porque porque a humanidade merecidamente tem o juízo de Deus designado para cair sobre ela, mas por amor aos escolhidos, Deus deteve o juízo divino. En el mensaje, E na mensagem, sus palabras infalibles suas palavras infalíveis, de la promesa en la página 7, na promessa, na página 7, dice, diz, y en la Biblia, e na Bíblia, una generación uma comprende geração 40 entende 40 anos, compreende 40 anos, desde o tempo que Israel chegou a ser uma nação até completar os 40 anos. dentro Dentro desse término de tiempo, Deste término de Él tempo, vendrá. ele virá, Y si eso es verdad, e se isso é entonces verdade, eso trae então isso la traz a vinda. y dibuja una estrella de E David, desenha uma estrela de y Davi escribe una e escreve uma geração igual 40 años. 40 anos. Ahora también una generación E agora também uma geração son 70 años. são 70 anos. Y usted me dirá, ¿cómo E es? você vai me ¿Cómo? dizer, como? Vamos a colocarlo ahí Vamos también. colocar aí também. Busquen el libro de las 70 Procure semanas no de livro Daniel, das 70 semanas de Daniel, en la página 21, na página 21, dice diz, el versículo 11, no versículo 11, citando aquí está citando aqui, de Jeremías capítulo de 25, Jeremias capítulo 25, dice el diz, versículo 11, no versículo y 11, toda la tierra e será toda a puesta en terra soledad será y posta em solidão e espanto. Eso es todo el mundo. Isso é o mundo Miran todo. y dicen, Vejam "Allí e están diz, ellos". ali estão Ellos eles. eran tan grandes, Eles eram tão míralos ahora, grandes, veja y eles agora. servirán esta gente al rey E de Babilônia servirão estas pessoas, 70 servirão anos.
ao rei da Babilônia 70 anos. Isso é uma geração. Isso é quando a sua própria bendita velha mãe era uma criança. Eles estavam ali sem Deus, sem uma igreja, sem um cântico, sem nada para uma geração inteira, até que toda esta geração pecadora se extinguiu. E ele escreve, Apocalipse 11, uma estrela de Davi, e escreve 70 anos é igual uma geração. E aí nós podemos ter outro ângulo e um quadro mais claro do que compreende esta geração. Lembrem que Deus, com o povo hebreu e com tudo que tem a ver com o programa divino, nas 70 semanas de Daniel, é a base de 360 dias. E no calendário gregoriano, há cumprimentos múltiplos também, onde pode estar se cumprindo algo e as pessoas não percebem, e depois já se cumpre fisicamente, ou seja, que há nisso que temos sempre que ter em mente. E como sempre dizemos, não estamos focados em datas, mas estamos sempre muito à expectativa do que é o relógio de Deus, que é Israel. E continua dizendo, e ainda precisamos de um tempinho mais, até que tenhamos tudo pronto, e Deus esteja cumprindo a última coisa que falta e fazendo o que Ele prometeu. Ele já sabia. Isso foi em 2010. Ele já sabia. Ele já sabia de tudo. O que estaria acontecendo. E por isso, o que Moisés não fez, Josué o fez. E fazendo o que ele prometeu, e fazendo a sua obra de reclamação, ressuscitando os mortos em Cristo e transformando a nós, os que vivemos, para o qual precisamos receber a fé para sermos transformados. E isso tudo está ligado à terceira etapa e à visão da carpa, e aos 7 trovões de Apocalipse 10, e ao livro selado com 7 selos, e consequentemente à vinda do Senhor à sua igreja. Todos esses mistérios serão abertos completamente nessa etapa, no cumprimento da visão da carpa, para a bênção de todos os crentes em Cristo, para a bênção dos eleitos de Deus. E aqui, já na 397 do livro das eras sem edição, sem editar, nos diz da mensagem às 10 virgens e os 144.000, nós não nos encontramos nós encontramos primeiro um com o outro. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, diz, porque nós que vivemos, que estaremos até a vinda do Senhor, aqui abaixo, não precederemos ou impediremos os que dormiram. Esses preciosos que selaram seu sangue, selaram seu testemunho com seu sangue, não precederemos ou impediremos os que dormiram, porque a trombeta soará, algo vai acontecer. O Evangelho, algo vai soar, o anúncio da sua vinda. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, os que estejamos aqui, seremos transformados e estaremos parados e sentiremos uma mudança acontecer. Os cabelos grisalhos irão, as rugas desaparecerão, seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos. E nos encontraremos com nossos amados primeiro. Ali está a mamãe e o papai, e ali está meu amigo. Oh, aleluia, estamos prontos. E logo, juntamente com os que estavam mortos, diz a Escritura, seremos arrebatados no ar para receber ao Senhor, a ordem da vinda.
E ele escreve o anúncio da sua vinda igual, la trompeta. a trombeta soando. Ese es el anuncio. Esse é o anúncio da sua vinda Ladrón en la noche. como ladrão na El noite. misterio O mistério da sua vinda como ladrão en la noche. na noite. Nos ponemos en pie Nos coloquemos de pé y dejamos así en este e tema deixamos assim nesse tenemos tema para que hoy, temos para hoje, el misterio de su venida o mistério como da sua vinda ladrón como ladrão en la noche. na noite. Yo me he gozado mucho hoy Eu me día, regozijei muito nessa noite, como en todas las noches, como em todas as noites, todos os domingos e todos os áudios, e o tempo todo que falamos, nesse tempo é tempo de avivamento, tiempo de regocijo, é tempo de regozijo, porque é o que precisamos receber, conocer, conhecer, comprender y lo compreender e o que que nós não compreendemos. Mais à frente um pouquinho vamos entender. lo que nos falta de E o que comprender, falte para que nós compreendamos, quando nós estivermos adotados, vamos entender completamente. vamos sí a Mas o que vamos entender sim e receber la revelación é a revelação completa el misterio do mistério de la venida del da Señor vinda do Senhor com os seus anjos, da sua vinda como ladrão na noite. es un tiempo de avivamiento, É um tempo de avivamento, um tempo de regozijo, tiempo de glorificar um tempo de glorificar a Deus e dar graças a Ele, honra e dar honra, glória y todo a él. e tudo a Ele. Dejamos así imediatamente Deixamos assim imediatamente conosco, este tema, el misterio nesse de su tema o venida, mistério da sua vinda como ladrão de noite, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.